Deixa eu dar uma retomada onde nós paramos. Nós estávamos falando a respeito do grande ataque do inferno contra a família. Estava dizendo para vocês que isso não começou agora, é desde os primeiros seres humanos. Dei uma rápida pincelada na história, provando para vocês que o grande alvo do inferno sempre foi a família. Trazer desunião, trazer separação de pais e filhos. E essa restauração familiar foi profetizada em Malaquias capítulo 4. E a chegada de João Batista e o ministério de Jesus é exatamente essa ação profética de restauração familiar, né? E cremos que nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo da restauração da família. O tempo onde Deus está nos orientando a fazer uso desta autoridade que foi conquistada na cruz do Calvário, para que nós tenhamos uma família ajustada, uma família abençoada, uma família amada. Uma família não é perfeita, né? Não existe família perfeita. O que existe, na verdade, são pessoas empenhadas em serem cada hora melhor, né? Capaz de abrir mão, capaz de, através da simplicidade, do perdão, julgar o outro superior a si mesmo. Certa ocasião, eu me perguntei, quando ia fazer um casamento, qual é a palavra mais importante dentro de um casamento, depois da palavra amor, que é óbvio, né? Depois da palavra amor, qual seria a palavra que melhor poderia definir um casamento? O Espírito Santo colocou no meu coração a seguinte palavra: renúncia. Renúncia, né? A capacidade de julgar o outro superior a si mesmo, a capacidade de submeter-se ao outro, a capacidade de servir ao outro, independente do que aconteça. Se você não for capaz de descer, de renunciar, sabe, dificilmente um casamento prevalece. Aliás, eu não conheço amor sem renúncia, né? O amor é um ato de renúncia. A Bíblia diz que não existe maior amor do que esse, do que aquele que renuncia a sua vida em favor de outro. Jesus renunciou. Dar significa renunciar, né? Então Jesus renunciou a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Casamento, família também é isso. Essa capacidade de doar-se, de negar-se a si mesmo, de olhar para o próximo, julgar o próximo superior a si mesmo. E às vezes o próximo mais difícil de a gente julgar superior é aquele que dorme ao nosso lado. Sabe, querido, a gente é capaz de suportar qualquer coisa lá fora. Dentro de casa a impressão que tem é que o nosso pavio é muito curto, né? A intimidade que nós temos, às vezes nos dá a falsa impressão de que por causa da intimidade nós podemos falar o que nós queremos, a hora que nós queremos. É mentira. Isso é mentira, né? A verdadeira intimidade, ela tem que ser acompanhada deste processo de renúncia. Se existe um lugar onde nós temos que ter disciplina no que falar, é em casa, né? Eu costumo dizer para o ministério, eu tenho um grande grupo de pastores, eu digo para eles assim, ó: queridos, o seu ministério é o espelho da sua casa. Quando eu vejo você encrencado aqui, já sei que a tua casa está bagunçada. Eu não consigo entender alguém que tem uma vida no altar e outra vida em casa. Não existe isso. O texto de Gênesis, capítulo de número 19, eu pensei muito em pregar esta mensagem aqui, mas deduzi que o Luiz já deve ter pregado algumas vezes sobre esse texto, quando fala a respeito de Abraão, porque houve uma época em Guarapuava que eles só pregaram sobre isso, ordenar a casa, né? Gênesis capítulo 19, Deus falou muito comigo, quando falou ali a respeito de Abraão, e a Bíblia diz: eu escolhi Abraão. Presta atenção no texto: eu escolhi Abraão, e dei sobre ele promessas, muitas promessas, mas eu escolhi primeiro para que ordene os seus filhos, a sua casa depois dos seus filhos, para que amem a Deus, que temam o Senhor, e somente depois disso eu farei cumprir na vida dele tudo que eu tenho prometido. Deus estava dizendo o seguinte: se você não pôr algumas coisas em ordem dentro de casa, Deus não vai cumprir as promessas dele. Deus chegou para Abraão e falou assim, ó: você tem que ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, e depois que você ordenar a sua casa e os seus filhos, aí eu faço cumprir todas as promessas. Gênesis capítulo 19 fala sobre isso. Depois eu faço cumprir todas as promessas que eu tenho dito a teu respeito. E Deus falou muito claramente comigo.
que, na verdade, quando a Bíblia diz filhos, ele não está falando somente de Isaac e Ismael. Ele está falando de relacionamentos. Diga assim, filhos são pessoas, casa são coisas. O que esse texto está dizendo é, ou você ordena os teus relacionamentos com as pessoas e ordena as tuas coisas, ou Deus não pode fazer cumprir. Ou você ordena os seus relacionamentos familiares, seja ele dentro da sua casa, seja ele dentro desta casa espiritual, ou você ordena os teus relacionamentos, ou Deus não pode fazer cumprir o que Ele tem prometido. Quando Ele diz ordene a sua casa, Ele está falando ordene as coisas. Não adianta, querido, você tentar ordenar relacionamento, se as coisas estão bagunçadas, se a sua vida financeira está bagunçada, se o seu horário está bagunçado, se a sua vida profissional está bagunçada. Você tem que ordenar pessoas, relacionamentos e coisas. A partir daí, Deus começa a cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Mas isso fica para a próxima ocasião, amém, queridos? Toda vez que eu venho aqui, eu deixo um gancho para voltar para pregar. Tem? Quem sabe daqui 1 ano e meio eu retorno. Mas então, é porque o Luiz é muito meu amigo, fica tranquilo. Então, se não tivesse provocado, não tem graça. Eu estava falando sobre Asa, o rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 14. Eu estava dizendo que Asa era um bom rei. Ele ordenou a sua vida, ele foi reto e bom aos olhos do Senhor. Ele não permitiu que a maldição hereditária dos seus antepassados prevalecesse. Ele decidiu começar algo novo através da vida dele. E ele decidiu ser um homem bom e reto aos olhos do Senhor. Mas não só ser um homem bom e reto aos olhos do Senhor, ele também decidiu fazer com que as pessoas que andassem com ele também fossem boas e retas aos olhos do Senhor. Por isso que em seguida o texto diz que ele ordenou ao povo que orasse, que lesse a Bíblia, que derrubasse os altares, que edificassem muros de proteção, que colocassem portas, ferrolhos, porque havia paz. Tempo de paz é tempo de construção, é tempo de edificação, é tempo de formar muros. Queridos, ouça o que eu vou dizer para você. Não adianta você ter uma igreja bonita, uma casa bonita, se você não tem muros de proteção. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando o povo voltou do segundo exílio, que eles vieram a primeira vez, a Bíblia diz que eles lançaram os alicerces da casa de Deus. Ali depois eles constroem aquela chamada segunda casa, e aí eles formam, sabe, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que esse segundo templo, a glória era maior do que o primeiro. Então tinha uma igreja fantástica. Só que antes da igreja, a Bíblia diz que eles tinham casas fantásticas, ao ponto de que Ageu teve que repreender: vocês só estão construindo casa para vocês. Então diga assim: boas casas, boa igreja. Diga assim: boa casa, boa igreja. Diga assim: vida ajustada, igreja ajustada. Mas mesmo assim, um grupo de pessoas foi procurar Neemias, porque os muros e as portas estavam quebradas. E Deus falou muito fortemente. Tem muita gente que está com a vidinha ajustada, que está com a igreja, está bem espiritualmente, está bem materialmente, mas não estabeleceu muros. Queridos, quando o povo chega para buscar Neemias, já tinha uma boa igreja e já tinha uma boa casa. Mas sabe o que aconteceu? Eles olharam para os muros e não havia muros de proteção. Neemias vem então para construir os muros, porque as portas estavam sendo derrubadas, haviam sido queimadas e não havia proteção. E Deus falou muito claramente comigo: queridos, mesmo que você esteja numa boa igreja, que você tenha uma vida fantástica, se você não estiver debaixo de proteção, e proteção fala sobre cobertura espiritual, paternidade. Se você não estiver debaixo de proteção, se você não estiver debaixo de um muro, sabe, o inimigo entra fácil. Toda casa bonita, sem muro, é alvo de ladrão. E aí vem toda uma estrutura espiritual de relacionamento com os pequenos grupos, com as células, submissão à liderança. Também fica para outra ocasião. Depois que eu voltar daqui a 1 ano e meio, no próximo ano e meio, eu prego sobre isso. Entendeu? Vou deixar uns 3 ganchos aqui, que aí eu garanto aí os próximos 3 anos, uma pregadinhazinha. Asa era um homem que entendia essa questão das defesas espirituais. Ele edificou a sua vida, ele edificou uma boa igreja, e ele falou assim: precisamos edificar muros,
colocar portas, colocar ferrolhos, travas, né? Mas mesmo assim, ele não ficou isento do dia H, do dia mau. A Bíblia diz que Zerá chegou às suas portas. O inimigo bateu. Problema número 1, de repente, né? De repente, você não espera. De repente um desemprego, de repente uma traição, de repente uma finança que não deu certo, de repente um carro que bateu, de repente alguém que morreu, de repente a enfermidade. O de repente, querido, é terrível. É terrível. Nós não estamos preparados para os de repente, né? A Bíblia diz que de repente Gerar chegou. O segundo problema é quando ele chega para arrasar, né? Ele chegou com o dobro do seu poderio bélico, mais carros fortes, mais tudo que tem direito, e veio para arrebentar. E nesse momento, eu li para vocês a oração, onde Asa diz: Senhor, ele ajoelha e faz a oração: Senhor, nada é para o Senhor ajudar o fraco contra o poderoso, nada representa para o Senhor é o nosso Deus, em Ti confiamos, e não prevaleça contra Ti esse homem. Ele está dizendo que, sabe, R$1 e 1.000.000 para Deus é a mesma coisa. Nada é para Deus o fraco contra o poderoso. Segunda coisa que ele coloca é a confiança. Eu estava dizendo para vocês que confiar em Deus não é um ato de declarar confiança, porque Deus conhece aqueles que confiam nele. Dá 1 capítulo 1, versículo 7. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece. Vira para o teu vizinho e diga assim: mas Ele sabe. Diga assim: mas Ele conhece quem confia nele. Esse texto da 1:7 para mim é fantástico, sabe? Ele sabe quem confia nele. Ele sabe, né? Falei para vocês que no processo de enfermidade que havia passado a minha esposa, meu pai, Deus me deu um texto, Isaías 64, versículo 4: desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que esperam, por aqueles que Ele sabe que confia nele. E para mim aqui está a chave de você atravessar momentos difíceis. Aqui para mim está a chave de quem está preparado para momentos difíceis e quem não está preparado para momentos difíceis. Não só nós vivemos essa realidade na vida da minha esposa, mas no dia 7 de julho desse ano, no meio da Copa do Mundo, segunda-feira, dia 7 de julho, na verdade dia 6 de julho, eu fui ao hospital para desfazer um procedimento cirúrgico. Eu descobri que eu tinha um cálculo renal, uma pedra de grande proporção no rim direito. E como o rim esquerdo estava muito comprometido, eu precisava tirar esta pedra. Foi feito um procedimento chamado duplo J, que é a instalação de um catéter, que é colocado na uretra até o rim. Eles explodem aquela pedra, e esse catéter é um facilitador dessas partículas de pedra sair sem entupir o canal da uretra. É um procedimento bem simples. E eu, no dia 6 de julho, preguei no culto da manhã às 10 horas, preguei no culto da noite às 19 horas. E quando foi 10 horas da noite, peguei meu carro, fui para o hospital, dormi no hospital de roupa e tudo, porque o procedimento levaria 4 minutos. Eu seria internado às 6 da manhã, botaria aquela roupinha, 4 minutos, ele tiraria o catéter, eu só ia para o centro cirúrgico, porque é uma área delicada, né? Os homens sabem como é delicada essa área, né? Então, é uma área delicada, precisava tirar um canudo de dentro, né? Então, é aí mesmo. Então eles dão uma adormecidinha para você não saber o que está acontecendo. E durante 4 minutos ele pega o alicatezinho, tira, você acorda e vai para casa. É só isso. Eu me internei em torno de 11 horas, quando foi 2 horas da manhã, eu tive um quadro febril. Não tinha nada até ali, nada. Preguei dos 2 cultos. Às 4 horas da manhã, resumindo a história, eu estava na UTI. Às 6 horas da manhã, eu tinha 2 rins paralisados, o pulmão estava paralisado, estavam me entubando, uma máquina de hemodiálise para poder filtrar o sangue,
e a minha batida cardíaca, a minha pressão estava a 5/7. Eu peguei uma bactéria, e essa bactéria, historicamente, ela mata em 6 horas. Ela começa a agir, em 6 horas ela destrói. Somente 0,03% das pessoas que pegam essa bactéria sobrevivem. 0,03%. Eu estou falando do dia 7 de julho desse ano. Eu, no dia 9 de julho, estava com uma viagem para os Estados Unidos, numa conferência. Eu só fui tirar o catéter para viajar. Às 6 horas da manhã, eu tive um IRC. É chamado uma infecção generalizada e uma paralisação total do rim. Ou seja, uma insuficiência renal crônica. Queridos, simplesmente eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Passei 3 dias na UTI, 7 dias no hospital, 10 dias e depois mais 10 dias de recuperação em casa. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Daquele dia em diante, Adriana, nunca mais eu sou a mesma pessoa. Nunca mais. Sabe, queridos, eu vi milagre na vida da minha mulher. Só que agora, esse ano, eu experimentei um milagre na minha vida. É interessante, está ali o Luiz que me acompanha. Durante todos esses dias, quando eu estava na UTI, eu perguntei a Deus, 3 coisas. Primeiro, UTI não é lugar de crente. Dá um glória a Deus de verdade. Falei, Deus, UTI não é lugar de crente. Segundo, já que eu estou aqui, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E terceiro, eu quero sair desse processo aprovado. Não vou murmurar, não vou lhe questionar, simplesmente eu quero sair desse processo aprovado. E durante os dias em que eu passei ali, foi muito fantástico tudo que Deus fez na minha vida. Sabe, queridos, repita comigo: Senhor nosso Deus, nada é para ti ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Naquele tempo Deus falou comigo assim: você confia em mim? Eu falei, confio. E eu decidi que eu não abriria a minha boca para falar uma única coisa negativa. Os médicos diziam assim, cara, como é que você está vendo? Eles combinaram 4 tipos de antibióticos de última geração. E dia após dia a febre não cedia, a bactéria não retrocedia, e eles com a máquina de hemodiálise assim, e toda hora perguntavam, e aí, vai fazer hemodiálise? O médico falou, não faço. Todo esse tempo, eu estava ali dizendo assim, Senhor, Tu és o meu Deus e em Ti eu confio. Eu conheço um Deus de milagre. Só que a última parte da oração de Asa tem sido o meu esteio de oração. Ele termina a oração dele dizendo assim, não prevaleça contra ti esse inimigo. Queridos, preste atenção. Asa diz assim, não prevaleça, ele está orando a Deus, contra ti esse inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que estava no aperto? Asa ou Deus? Era Asa. Gerar veio contra Asa. Quem estava sofrendo era Asa. Só que Asa sabia quem era o Deus com quem ele tinha uma aliança. E ele falou, eu não posso ser derrotado, porque se eu for derrotado, o Senhor é derrotado. Por isso, se eu perder, o Senhor perde. Não prevaleça contra ti esse inimigo. Eu tenho uma notícia para te dar, querido. Toda vez que quiser bater sua porta, ele não vem para te derrubar, ele vem para tentar derrubar Deus na sua vida.
Repita comigo: Senhor, não prevaleça contra ti os inimigos da minha vida. Tem sido um esteio daquilo que Deus tem me dado nesse processo, queridos. Além da fé, o meu maior esteio foi a minha família. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa, e a coisa mais preciosa para mim durante esse tempo foi ver que a mesma fé que estava no meu espírito estava no espírito da minha família. Mesmo sendo as mulheres mais sensíveis, a minha esposa não desfaleceu um único minuto. As minhas filhas, elas chegavam no quarto com um sorriso. Eu dizia assim: chegar em casa ela vai chorar. Aí eu ligava, botei um espião. Todas as noites lá em casa, elas levantaram um culto de adoração a Deus, agradecendo a minha volta. Elas sabiam que eu ia voltar. Elas sabiam que eu ia voltar. Eu quero concluir essa palavra hoje falando de 2 tipos de gente, 2 tipos de crente. 2 tipos de crente: aquele que está preparado para o dia da luta e aquele que não está preparado para o dia da luta. Eu vou chamar de crente reativo e crente proativo. Diga comigo: crente reativo e crente proativo. Eu vou ler um texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado do que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua casa, em algumas versões da sua família. Você tem essa versão aí, salvação da sua família? Diga assim: para a salvação da sua família. De novo: para a salvação da sua família. Preparou a arca. Para por aí. Querido, deixa eu contar um segredo para você. Você ama a sua família? Então começa a preparar a arca para que ela seja salva. Eu vou repetir: se você ama a sua família, você tem que aprender a preparar arcas para salvar a sua família. A Bíblia diz que Noé, divinamente avisado do que vinha para acontecer, ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Eu tenho descoberto que o grande desespero das pessoas crentes no dia mau é que elas não prepararam uma arca antes. E deixa eu tentar explicar para você o que é isso. Indo para um texto do Velho Testamento, de 2 Reis. Eu não vou ler o texto, vou citar os textos. A respeito de 2 mulheres. Está em 2 Reis, capítulo 4. Conta 2 histórias. A primeira história que conta 2 Reis, capítulo 4, é de uma mulher cujo nome não é escrito. E ela é chamada a esposa de um profeta que morreu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava nos seus aposentos, estava na sua casa, e chegou uma mulher dizendo para ele: Eliseu, tu sabes que meu marido foi profeta contigo e veio a morrer, e ele deixou muitas dívidas. Olha que coisa interessante, profetas também deixam dívidas. Tem crente que não sabe administrar a sua vida, anda com Eliseu, mas tem uma vida desordenada. Eu não vou entrar por essa área, mas você sabe que Deus está falando com você. Outro dia, na terceira vez, eu falo sobre isso. Homem de Deus, andava com o profeta de Deus, criou a família na casa de Deus,
mas era um desorganizado na sua vida financeira, desorganizado na sua vida familiar, irresponsável, porque ele morreu e deixou dívida. Todas as vezes que nós não cuidamos, não administramos bem aquilo que Deus nos dá, nós deixamos problema para os outros. Nós deixamos problema para os filhos. Nós deixamos problema para que os outros resolvam. A Bíblia diz que essa mulher estava desesperada, ao ponto de que ela chegou para o profeta. Imagina a cena: Eliseu, meu marido era profeta, o senhor sabe que ele trabalhava tempo integral na igreja. E tem gente que acha que a igreja paga mal. Querido, desculpa, não é quanto a igreja te paga, é o que você faz com que a igreja te paga. Igreja não é cabide de ninguém. Outros dias disseram para mim: mas pastor, ministro tem que ser digno de dupla honra. É verdade. Mas se ele for duplamente irresponsável, eu não posso duplicar a honra para que ele cubra a responsabilidade dele. Se o cara é casado e tem 8 filhos, a igreja não tem que sustentar a sua irresponsabilidade se ele não se preparou para criar 8 filhos. Se ele tem condições de criar 8 filhos, tenha 100. Mas se não tem, tenha 2. Aí tem 8, vem para a igreja de tempo integral, aí os filhos começam a crescer, não passa na faculdade pública, vai para a faculdade particular, e aí o pastor não ganha para isso. Pastor, está passando fome. Querido, desculpa, a igreja tem que sustentar 8 filhos. Eu pego isso na 4ª vez que eu vier. Aí só para o ministério. Fechando parênteses. Fechando parênteses. Essa mulher chega desesperada para o profeta Eliseu. Por quê? A morte chegou na casa dela, o problema chegou na casa dela, e eles não tinham preparado uma arca para o dia difícil. Eles não tinham preparado a vida para o dia difícil. Aí sabe o que acontece com quem não prepara a arca? É desespero, é loucura. Deixa eu contar um segredo, queridos. Diga assim: a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Diga assim: louvado seja pela misericórdia que se renova a cada manhã. Agora mexe com o teu vizinho e diga assim: entretanto, não abusa. Com Deus não se brinca. Tem gente que acha que a misericórdia vai resolver todo o problema da irresponsabilidade humana. Não vai. Não vai. Deus é justo. Deus não pode financiar irresponsável. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus usa misericórdia? Claro que usa. Se não fosse a misericórdia, todos nós estávamos lascados. Porque não tem ninguém que é bom. Entretanto, existem algumas coisas que nós podemos fazer que vão deixar claro no mundo espiritual que a misericórdia é algo, é um detalhe que nós precisamos dela, mas existem coisas que nós podemos fazer para poupar a misericórdia. Diga assim: construir arcas. Querido, é como se Noé, presta atenção, é como se Noé dissesse assim: Deus tem misericórdia, não vou construir nada. A hora que vier a arca, a hora que vier a chuva, sei lá o que Deus vai fazer. Ele é misericordioso. Diga assim: Noé teve que construir a arca. Parece aquele cara, eu fico pensando que tem crente que tinha crente tipo gente, né? Aí vem uma enchente na cidade. Deve ter ouvido isso, se não ouviu, vai ouvir. Vem enchente na cidade. Aí tem a casa lá do irmão Zezinho, homem de fé. Aí os vizinhos começam: Zezinho, vai encher a rua. Sou crente, na minha casa não trago não. Todo mundo tirando os móveis, Zezinho lá: não, eu sou o irmão Zezinho, tenho aliança com Deus. Não, não vai. Aí começa a encher. Começa a encher. Aí daqui a pouco a defesa civil bate na porta: seu Zezinho, sai que a coisa vai ficar pior. Aqui não, sou crente. Minha casa não. Aí continua enchendo. Ele sobe para o 2º cômodo.
Falou, Deus é fiel. Aí no segundo cômodo, veio águia dourado. Corpo de bombeiro. Seu Zezinho, tá enchendo a casa. Eu sou crente, minha casa não. Aí continua enchendo, seu Zezinho vai pro telhado. Chega no telhado, vem o barco do corpo bombeiro. Seu Zezinho, não vou sair daqui. Aí ele morre e vai pro céu. Chega no céu e peita Deus. O que está vendo, Deus? Eu confiei no Senhor. Por que o Senhor não me ouviu? Aí Deus falou para ele, rapaz, eu mandei a defesa civil, eu mandei a polícia militar, eu mandei o corpo de bombeiro para te salvar. Você ficou lá porque quis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem certas coisas que nós temos que fazer. Construir arca para mim significa a parte que me cabe fazer, para que no dia da adversidade, no dia da dificuldade, haja um direito legal estabelecido pela minha obediência, porque eu entendi os princípios da palavra, do que é que eu tenho que fazer, além da graça e além da misericórdia. Essa mulher, essa primeira mulher, que eu chamo crente reativo, é o tipo de mulher, é o tipo de crente, que não se preparou para o dia mau, e na hora que chega, meu Deus, meu Deus, meu Deus, socorro, vou matar meus filhos, vou levar meus filhos. Desespero. Desespero. Você não conhece ninguém assim, verdade? Mas existe uma segunda história, nesse mesmo texto, 2 Reis, capítulo 4, de uma outra mulher. Uma mulher de Sunem, chamada mulher sunamita. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não era reativa, ela era proativa. Reativo é aquele que fica esperando, e quando acontece tem que reagir. Proativo é aquele que começa a preparar uma arca, começa a preparar algumas coisas. E essa mulher é um exemplo muito forte. A Bíblia diz que primeiro, ela reconhecia as autoridades espirituais sobre a vida dela. Eu gosto disso. Uma mulher que aprendeu sobre honra. A casinha dela era uma casa gostosa. O profeta chegava lá, Eliseu chegava lá, tinha comidinha quente. Querido, mandioca feita, fritinha, uma dobradinha bem temperada com feijão branco. Entende? Um mocotó. A minha esposa chama isso de baixa gastronomia. Mas, levantando o nível, um filé mignon. Um peixinho bem temperado. O profeta chegou lá. Ela, além de cuidar bem do profeta, era uma mulher que aprendeu a usar bem a sua boca. Ela chamou seu marido e falou assim: vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Querido, você olha a história dessa mulher, todo o diálogo dela, a sua boca era de afirmação e nunca de murmuração. Crente proativo é aquele que mesmo nos dias difíceis é capaz de dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem. A Bíblia diz que essa mulher, ela não só tratava bem o profeta, como ela estava pensando: o que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode fazer a mais? De que maneira a gente pode fazer a mais? Um dia, Deus me deu uma palavra, que o crente, ele é bem definido em 1 Coríntios capítulo 15, 58. Todo crente, ele precisa ser firme, constante e abundante. Diga assim: firme é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga assim: constante é aquele, chova, faça sol, com dinheiro ou sem dinheiro, com elogio ou sem elogio, com doença ou sem doença, é a mesma pessoa. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Diga assim: uma pessoa constante
não para se falta dinheiro. Porque como o dinheiro não move ela, o dinheiro não para ela. Só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Se você só é movido pelo tapinha nas costas, pelo elogio, o dia que não tem, você para. Se você, marido, se tiver menor de idade, me perdoa, só é movido por sexo, o dia que não tem, você para. Outro dia eu volto para pregar sobre isso. Constante. Com, sem, é a mesma pessoa. Só que ele termina dizendo assim, firme, constante, diga assim, abundante. Diga assim, abundante. É sempre fazer mais do que deveria fazer. Sabe qual é a diferença entre generosidade? Sabe qual é a diferença entre generosidade e fidelidade? Fidelidade é você fazer o que tem que fazer. Por exemplo, se o cara chega no meu gabinete, pastor, eu sou fiel à minha esposa há 30 anos. Eu falei, você está falando o quê? Mas pastor, tem 30 anos que eu sou casado e sou fiel, querido. Desculpa, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Desculpa, você não fez mais que a sua obrigação. Você foi para o altar, prometeu para ela que ia ser fiel. Agora está cantando de galo porque cumpriu o que você disse que ia fazer. É que nem o cara que chega lá, eu não entendo, pastor, minha vida está uma desgraça, eu sou dizimista. Eu falei, e o Kiko? Você é dizimista, não fez mais que a sua obrigação. Porque você é fiel. Agora, generosidade é que quando, além de não trair sua mulher, você dá um cartão de crédito American Express Platino sem limite para ela. Abundância, abundância. Eu profetizo maridos abundantes nesse lugar. Mas eu profetizo mulheres comedidas e inteligentes. Somente 232 sapatos, nada mais que isso, irmã. Irmã, se tiver 233 já é pecado. Não me pergunta de onde eu tirei esse número. Então, todo crente tem que ser firme e constante, mas ele precisa ser abundante. Ele precisa sempre fazer mais, mais. O que te diferencia dos outros é o que você faz a mais. Ordinário de extraordinário é o que você faz extra, é o que você faz a mais. É só isso. Sabe, queridos, é uma coisa muito forte. Nós precisamos estabelecer na nossa casa esta abundância no relacionamento. Maridos, eu tenho uma palestra e na sexta vez que eu vier eu dou. O nome da palestra é 10 minutos para mudar o seu casamento. Eu provo que em 10 minutos por semana você muda o seu casamento. Sabe por quê? É bem simples. Ó. 30 segundos. Um minuto. Com 30 segundos a mais, você evita a sua mulher abaixar e pegar a sua jaqueta que está no chão. Eu provo que em 10 minutos por semana, se você não largar sua meia, aquela cueca, com aquela freada de caminhão, no banheiro, se você pegar o seu copo e lavar o seu copo, se você tiver o pudor de aprender a passar roupa que não mata ninguém, deixa eu contar um segredo para você, homem. Máquina de lavar não é bicho.
É um botão e um movimento assim, ó, só. Adriana, pode me chamar que você vai gostar. Aquilo que você faz a mais vai mudar o seu casamento. Não parece, mas muda. Uma das maiores virtudes que a minha esposa atribui à minha mãe, é que ela me educou a não levantar da mesa sem tirar o meu prato, a não sair da cadeira sem colocar ela no lugar, a não deixar nada jogado no chão. E se está amarrotada, eu passo a minha roupa. Eu lavo toda a louça para minha esposa não ter que lavar. E só não faço comida porque eu sou ruim nisso. Mas eu já tentei. Ela que pediu para não fazer mais. Queridos, você pode construir arcas, coisas que você pode fazer, que vão estabelecer salvação da família. E quando eu estou falando salvação, não é salvação da eternidade, é salvação do teu relacionamento, é salvação do teu casamento. Isso tem a ver com a conferência. Eu amo a minha família. Amém. Você ama a sua família? Seja abundante por ela. Amém. Seja abundante por ela. Aquela mulher, a sunamita, ela não só tinha uma boca positiva, como ela tinha ações positivas. Ela não se contentava só em fazer a comidinha. Ela falou, tem que fazer mais. Ela ficava pensando, o que eu vou fazer a mais? E ela decidiu construir um quarto. E dentro desse quarto, ela colocou alguns mobiliários. Entre esses mobiliários, ela colocou aquilo que eu chamo de cama profética. Repita comigo, cama profética. Essa mulher preparou uma arca. Essa mulher preparou uma cama. Deixa eu contar um segredo. Aquilo que você prepara para o profeta é aquilo que Deus vai usar no dia mau da sua vida. Quando aquele marido morreu daquela primeira mulher reativa, ela não tinha outra coisa a não ser reagir, gritar. Ela não tinha arca, ela não tinha construído nada. E dizia, por favor, me ajuda. Reagiu. Essa mulher, a sunamita, ela perdeu um filho. Eu não tenho tempo de contar a história. Ela perdeu um filho. Quando ela perdeu o filho, em vez de ir para a funerária, ela pegou aquela criança e ela colocou no quarto que ela preparou para o profeta. E pegou a criança e botou na cama que ela preparou para o profeta. Diga assim, preparar arcas para salvar famílias, preparar camas para salvar famílias. Aquela mulher, ela não reagiu, ela não gritou, ela não se desesperou, ela não entrou em pânico no dia mau. Pelo contrário, ela pegou a criança e ela sabia que ela tinha estabelecido um patamar de direito para ser abençoada. E essa mulher então pega essa criança, bota lá e fala, marido, fica tranquilo. E ela sai ao encontro do profeta. E fantasticamente, quando ela encontra o profeta lhe faz uma pergunta: vai bem o seu marido? Vai bem a sua casa? Vai bem o seu filho? Está lá em 1 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 4. Sabe qual é a resposta daquela mulher? Tudo vai bem. Mas ela estava com a criança morta. Querido, ela não estava numa negação. Porque assim, tem gente que passa por enfermidade e usa a negação, que é negar que está doente. O que acontecia com aquela mulher não era isso. Ela sabia que ela havia construído uma cama, que aquilo ali tinha sido um direito estabelecido, para que agora, no dia da dificuldade, ela pudesse descansar
na fidelidade de Deus. Pega aquela criança morta e deposita na cama que ela fez para o profeta. Construir arcas é fazer coisas que no mundo espiritual se tornam direito legal para você ser abençoado. Há uma história fantástica de uma mulher chamada Raabe. Eu chamo isso de crente proativo. Ele prepara uma arca primeiro, para que no dia mau ele tenha um direito legal, ele tenha paz, ele tenha certeza, ele tenha convicção. Essa mulher chamada Raabe, uma prostituta, que morava nos muros de Jericó, a Bíblia diz que 2 espias foram até lá, e quando chegaram lá, isso está lá em Josué, e quando eles chegaram lá, descobriram que eram espias e tentaram matar. Aquela mulher protegeu aqueles homens, construiu uma arca, ela fez uma bondade, e quando os matadores foram embora, ela desceu aqueles homens, e falou assim: olha, queridos, eu sei que Deus deu essa cidade para vocês. Tinha mais fé do que os próprios homens. Sei que Deus deu essa cidade para vocês. Então faz o seguinte, eu não queria morrer. Aí, queridos, olha o que diz o texto. Um dos espias falou assim: sabe esse bordão vermelho? Ela tinha um bordão vermelho. Sabe esse bordão vermelho que está na sua mão? Você pendura esse bordão, o bordão pelo qual nós vamos descer, o bordão que você preparou para a gente descer. Esse bordão que você usou para salvar a nossa vida, você deixa na janela. E quando Deus destruir Jericó, todas as pessoas da sua família que estiverem dentro da sua casa, por causa daquilo que você fez por nós, Deus vai fazer por você. Aquela mulher estabeleceu um direito legal para salvar a ela e para salvar a sua família. Mas Deus só salvou ela com aquilo que ela fez para salvar outro. Chama-se construir arcas. E Noé, sendo divinamente avisado, construiu uma arca para a salvação da sua família. Raabe construiu um bordão para a salvação da sua família. A sunamita construiu um quarto para a salvação da sua família. O crente reativo, no dia mau, você sabe que o desespero dele é fruto do fato de não ter construído arcas. Porque o crente proativo é aquele que sabe quem Deus é, como Deus age, e sabe quem Ele é em Deus, e por isso, no dia mau, não importa se vão te jogar na fornalha, não importa se vão te jogar na cova dos leões, não importa se vão te jogar numa prisão, você sabe que Deus estará contigo. Diga assim: o crente reativo é aquele que não se prepara, aquele que não prepara a arca para o dia difícil. O crente proativo é aquele que prepara arcas, que prepara bordões, que prepara camas, para que no dia mau descanse. Descanse. Deus está querendo mudar a geração de crentes reativos para crentes proativos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei como você vai fazer isso. Eu já pensei, já orei. Todas as vezes que nós falamos em proatividade no reino espiritual, nós falamos em doação, em oferta, em sacrifício. Todas as pessoas que prepararam a arca tiveram que dar algo, tiveram que oferecer algo. Se eu fosse vocês, qualquer dia desse, eu estabelecia a arca na vida dos pastores de vocês. Eu estabelecia a cama na vida dos pastores de vocês. Prepara a cama para os pastores de vocês. Prepare
cama para os pastores de vocês. Sabe por quê? Porque nessa cama que você preparar para os profetas, é nessa cama que Deus estabelece o livramento. Eu não sinto liberdade de tirar ofertas, de dar nada disso. Não é isso que Deus colocou no meu espírito. Mas eu preciso ensinar vocês. Queridos, eu estava dizendo, tive uma boa conversa com o Luiz Fernando. E agora eu acho que eu completei a nossa conversa. Ele estava dizendo assim: pastor, você não existe. Você não existe. Ele estava falando para mim. Eu falei: queridos, eu aprendi alguns segredos da Bíblia Sagrada. E esses segredos é dá e nunca reivindicar nada. Quanto menos você faz, mais você deixa Deus fazer por você. Quanto mais você age, menos Deus pode agir. Nessa noite, eu queria orar por você. Queridos, vou ser sincero, interprete do jeito que você quiser. Esse é um rema, é um depósito que Deus colocou na minha vida. Nesses 4 anos, de 2010 para cá, a minha esposa passou por 4 cirurgias. Esteve à beira da morte pelo menos uma vez. Há 1 mês e meio atrás, eu estive na beira da morte. Eu vou dizer para você, queridos, eu estava que nem Daniel na cova dos leões. Uma noite, eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu vou orar como Daniel. Quando o rei Dario chega na cova dos leões, desesperado, e grita: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Que pergunta idiota. É uma pergunta de quem não conhecia Deus. Será que o teu Deus te livrou? Eu gosto da resposta de Daniel. Daniel capítulo 6, se não me engano, versículo 26. Daniel está deitado na juba do leão, olhando para cima, e responde dessa maneira: o meu Deus. Preste atenção na resposta. O meu Deus enviou um anjo, fechou a boca do leão, porque em mim foi achado inocência. Ele disse: nenhum delito cometi nem contra ti, ó rei, nem contra ele. Sabe o que Deus falou comigo? Queridos, quando você sabe quem você é, o que você fez, e no Deus que você confia, pode jogar em qualquer cova. Eu vou encerrar com um dos exemplos mais lindos da Bíblia Sagrada sobre salvar a família: José. José. Pensa num cara que entendeu desde o início. Ele entendeu que não importa o que fizesse com ele, tudo o que aconteceria na vida dele, Deus estava no controle. A prova disso está em Gênesis capítulo 50. Gênesis 50. Quando ele está para morrer. Quando ele está para morrer, os seus irmãos começam a entrar num desespero. Não construíram arca, fica desesperado. Agora, ai. Quando Jacó estava para morrer. Ai. José falou: está nervoso por quê? Vocês estão nervosos por quê? Aí José diz assim: Vocês intentaram mal contra a minha vida. Vocês fizeram de tudo para me derrubar. Vocês me jogaram no buraco, vocês me venderam, vocês fizeram de tudo. Mas Deus pegou o mal que você fez, que vocês fizeram, para que todos nós pudéssemos ser salvos agora. Ele está dizendo assim: não importa o que vocês fizeram, Deus aproveitou o mal que vocês fizeram e transformou num palco de vitória. E ele estava dizendo assim: a nossa família vai ser salva, não porque vocês me fizeram mal,
mas porque o nosso Deus pegou todo esse mal, esse palco que o diabo montou para me destruir, é nesse palco que Deus há de ser glorificado. Levanta a mão e diga assim: é no palco que o diabo arma para me destruir, que eu descanso. E eu sei que o meu Deus vai subir desse mesmo palco e será glorificado. E eu serei honrado em nome de Jesus. Crente proativo é aquele que prepara a arca, o quarto e o bordão. Querido, não se engane, o dia mau chega na vida de todo mundo. Agora você só precisa escolher como você vai reagir ao dia mau. Ou numa reação desesperada, ou você descansa. Deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor. E Ele vai cuidar e te dar o que deseja o seu coração. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês. Esse tem sido um depósito, uma verdade, um rema que Deus tem estabelecido na minha casa, na minha vida. Eu vivo em função disso. Eu vivo em função disso. Eu poderia passar muitas horas contando inúmeras experiências para vocês, de pessoas que foram levantadas para nos derrubar, de coisas no mundo espiritual que foram levantadas para nos derrotar, de situações das mais difíceis possíveis, mas em todas elas Deus foi glorificado. Eu até brinquei, eu falei assim: eu estou que nem o Bispo Macedo. Deixa eu explicar para você. Uma vez prenderam o Bispo Macedo, há muitos anos atrás, e a Rede Globo foi na nunca esqueço disso. Foi lá e botou o microfone na cadeia, falou: e agora, o que vai ser da Universal? Ó, Macedo, Universal? Universal é que nem um omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Querido, nesses 4 anos, onde a minha esposa passou pela cirurgia, eu estive à beira da morte, ela esteve à beira da morte. Nós saímos de 150 pessoas para 600 pessoas na igreja. Eu passei mais tempo cuidando dela, de mim, do que da igreja. Eu descobri que Deus não precisa de mim, Deus precisa da minha fé. Deus precisa que eu confie nele, que eu descanse nele, que eu descanse nele. Eu sei quem é o Deus. Eu conheço o caráter do meu Deus. Por isso, nos dias difíceis, eu sei que Ele está no controle. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Se você estiver vivendo um momento difícil, um momento de luta, pode ser em qualquer área da vida, na família, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida material. Nessa noite, eu quero introduzir esta verdade na tua vida. Nessa noite eu quero impartir com você essas verdades que têm sustentado a minha vida. Eu quero nessa noite liberar sobre a sua vida esta unção de confiança, de credibilidade. Pai, eu quero colocar diante do teu altar a vida de cada um dos meus irmãos. Cada um vive a sua realidade. Cada um está vivendo o seu deserto, a sua luta, a sua cova de leões, a sua fornalha. Mas nós somos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor Deus,
para nós tanto faz. Se o Senhor quiser nos livrar, tudo bem, mas se não quiser, só é Deus do mesmo jeito. O que nós sentimos pelo Senhor não vai mudar por aquilo que nós experimentamos. Eu declaro que esta fé está sendo impartida no coração desta igreja, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais vívida. Aquilo que o Senhor tem me dado, eu libero sobre esta igreja, eu libero sobre estas vidas. Senhor Deus, ensina-nos a construir arca para salvar a nossa família. Ensina-nos a construir quarto para os profetas, para termos direitos legais nos dias maus. Ensina-nos a fazer bordões vermelhos, instrumentos pelos quais nós abençoamos pessoas. Nós liberamos sobre a vida de pessoas, para que o Senhor possa liberar sobre a nossa vida. Receba, 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 receba.